Quem conhece aquela palavra do livro de Jó, que ele fala assim, que mesmo a árvore cortada, ao cheiro das águas, ela brota e dá frutos. Você sabe que Deus não arranca. Grave isso, Deus não arranca nada. E Deus não corta nada também. Deus poda. E quando Deus permite ser podado, fica na posição. Porque os brotos, vai dar frutos muito melhor do que dava antes. Mas o problema nosso é que nós queremos ser reconhecidos a todo momento. E quando Deus poda nós, a primeira coisa que nós faz é ignorar, e aí já se revela que não tem fé, que nunca na verdade foi um cristão, precisa ainda aceitar Jesus de novo e se converter. Porque com Deus, irmãos, nós não precisamos ficar dizendo que somos. É gostoso quando alguém nos reconhece e diz, ele é, do que nós falar, eu sou. O único na Bíblia Sagrada que diz, eu sou, se chama Deus. Ele disse para Moisés, diga para o povo que eu sou. Glória a Deus. Está entendendo? Não é nós que temos que dizer, é Ele que tem que ver. Não é nós que temos que sair por aí levantando bandeira dizendo eu sou crente. É o povo que tem que ver isso em nós. Não é nós que temos que dizer assim, eu sou da igreja, até atitude. Está dando eco aqui. Do pastor Wilson. Eu não tenho igreja. A igreja que é de Jesus. Né? Mas a gente entende o linguajar, que é uma gíria popular. Todo mundo fala a igreja do pastor Wilson. Não, nós somos de Cristo. E nós temos que ser identificados. Paulo disse o seguinte, que nós temos que ser uma carta lida. O que é isso? Olhar para nós e sabermos que nós servimos ao Senhor. Mas estamos vivendo em uma época que ninguém está reconhecendo mais os cristãos da igreja. Porque vai conversar com o crente da igreja, ele está falando mal do pastor, mal da irmã do círculo de oração, mal do jovem, mal dos músicos, mal de todo mundo. Peraí, de que igreja você é? Você não tem diferença nenhuma. Você está pior ainda do que o povo do mundo. O crente não, o crente, ele é apagador de fogo. Onde tem uma fogueira de Satanás lá que acendeu uma labareda para queimar, tudo, ele vai lá, irmão, e apaga esse fogo. Diz, olha, não seja assim. Porque a Bíblia diz em Tiago, em Gálatas, que aquele que semeia, o que ele semear, ceifará. A colheita ruim, fica tranquilo. Que a colheita boa que você plantou, você vai colher tudo, não vai perder uma semente, um grão. Mas a semente mal, ninguém vai te ajudar a colher também. Então, é Bíblia. Nós precisamos aprender isso para viver bem. Diga comigo, eu preciso aprender mais de Deus para viver melhor. Por isso que nós sofremos muito. Amém? Abra suas Bíblias, carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Coríntios, capítulo de número 9. Glória a Deus. É uma alegria muito grande podermos ministrar a palavra de Deus. E hoje, como uma das legisladoras de piedade, né? Nós temos uma advogada entre nós e temos um cuidado muito grande de poder não jogar palavra ao vento, né? Esse é o momento que nós precisamos sempre saber o que falamos. Você sabe que na igreja do Senhor Jesus, como muitos já me disseram uma vez, me perguntou, pastor Wilson, né? Quando eu era pastor, eu era diácono. Irmão Wilson, eu era chefe dele, ele disse para mim assim, me responde uma coisa, por que o povo da igreja são tudo um povo pobre e miserável? Eu acho, onde você viu isso? E ele diz assim, fica vivendo em cesta básica, pedindo ajuda. Eu falei, você viu isso? Ele falou, vi. O povo é assim, bidoncho. Só fica, o povo da igreja é tudo miserável, tudo pobre. Né? Miserável não é o que não dá. O que não dá é mesquinha, né? O miserável é aquele que não tem nada. Eu disse, você é mesmo? Você viu isso? Ele falou, sim, eu vi isso. Na igreja não tem advogado, tem professor, não tem. Tem sim, quem falou que não tem? A igreja tem, irmãos, a igreja tem até filósofos que se convertem. Viu? Porque o filósofo acaba virando um ateu, ele acaba não acreditando mais nem no diabo também, não acredita mais em nada. Então ele vem para o cristianismo e começa a ver a essência da vida dele, que Deus formou ele e ele reconhece Deus na vida dele. Aleluia. Então, tem gente falando que a igreja precisa de professor, né? Precisa de advogado, precisa até de juiz. Eu estava pregando, tinha 2 delegados, aí o pastor falou, cuidado, tem 2 delegados. Eu falei, ele tem que tomar cuidado. É a palavra de Deus, se ele estiver errado, ele vai engolir aqui. Condenando as pessoas aí. Amém? 1 Coríntios capítulo de número 9. Deixa eu pegar, senão eu falo muito, vocês ficam cansados de tempo. Versículo 22 diz assim,
E fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para pôr todos ao meio de chegar a salvar ao mundo. Presta um óculos, cadê minha esposa? Presta um óculos aí, Jesus. Eu acho que eu não sei se eu estou com diabetes. De verdade, viu? Jesus do céu, não dá. Eu uso óculos, viu? Eu sou relaxado. Quer que eu diga para o versículo, pastor? Pode ler o versículo aí de número 24. 24. 24. Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Pode continuar lendo, irmão. De todos aqueles que lutam de tudo, abstêm, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Pois eu assim corro, não como as coisas incertas. Assim combato, não como combate no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesma não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Amém? Podem se assentar. Eu estou com as vistas ruins. Porque o óculos da minha mãe, que é forte, eu consegui enxergar de longe. Assim. Eu uso óculos, muitos anos usando óculos, e por relaxo parei de usar óculos. Eu trabalhei com muita imagem no computador, eu era desenhista, e eu cansava as minhas vistas. E depois de muito tempo que veio refletir, eu usava óculos para descanso. Mas não existe óculos de descanso não. Quem usa óculos mesmo. E eu preciso voltar a usar óculos. As minhas vistas estão muito ruim. Ruim mesmo. Não fácil não. Nem no celular eu estou conseguindo ver as letras pequenas. Tem que colocar o maior brilho e o caso acha ruim. Esse refletor. Você ligou o refletor porque eu não consigo enxergar. Bem, pastor, Deus pode curar quem não enxerga direito? Pode. Mas se ele quiser, se ele não quiser, ele não cura também. Tem isso também, né? Às vezes as pessoas ficam testando a nossa fé. Você é crente, por que você não é curado? Não, você não é curado. Né? Por que morreu? Me perguntaram esses dias sobre a pastora Ludmila Feber. Por que ela lutou com o câncer e morreu? Por que as pessoas fazem essas perguntas para o pastor, né? Aí achando que o pastor tem que falar o que Deus acha. Não, morreu porque tinha que morrer. Na verdade, o crente não morre, sabia? O crente não morre, irmão. O crente é recolhido. Diferente. O crente é recolhido para descansar no seio de Abraão. Para no dia do julgamento ele entrar na Nova Jerusalém. Quantos querem entrar na Nova Jerusalém? Irmãos, nós, todos nós, seja crente, seja não cristão, todos nós temos alguma coisa para alcançar. Projetos, sonhos, realizações em nossas vidas, e muitas coisas dão certo e grande parte também dá errado. E quando nós servimos a Deus, eu aprendi na minha caminhada com Cristo, já faz quase uns 20 anos, que há momentos em nossas vidas que nós perdemos para ganhar. Nós temos que aprender a perder para que nós possamos ganhar. Porque se a vida fosse só de ganho, não teria luta para nós. E nós íamos dormir tanto, ficar tão relaxado que nem adorar a Deus nós íamos mais. Porque tudo já tinha. Foi o que Satanás disse para Deus quando ele chegou aos céus com os anjos e Deus tinha tanta gente na terra para fazer uma pergunta para Satanás, e ele perguntou exclusivamente de um homem. Quem era o homem? Jó. Ele perguntou, Satanás se apresentou, e eu digo que Satanás ia ao céu, até a crucificação. Depois da crucificação ele não foi mais para o céu. Ele chegou e Deus perguntou para ele, de onde vieste Satanás? E ele diz, de rodear a terra. E Deus perguntou, viste o meu servo Jó? Quem elogiou Jó não foi um homem, foi Deus. Viste o meu servo Jó? Homem íntegro, homem reto, fiel. E tantas coisas boas Deus falou para Satanás. Você tem visto ele? E Satanás já disse assim, ele é fiel porque ele é rico. E ele é íntegro
porque o Senhor tem dado tudo e não lhe falta nada. Você sabia disso? Então, Satanás, ele fez essa observação, e Deus disse para Satanás: olha, Satanás, se você acha que ele me adora porque eu dei tudo, eu vou fazer contigo, eu vou conjecturar aqui, pelo amor de Deus, isso não está na Bíblia. Vamos fazer uma aposta, Satanás. Tira tudo que ele tem, tudo. Mas o que, pastor, que ele tirou? Tirou tudo, até os filhos, até a alegria de viver, até o desejo de viver, Satanás tirou de Jó. Mas na alma dele você não toca, porque a alma dele tem um dono. Aleluia. A alma dele me pertence. Na alma dele você não vai tocar. Satanás desceu rapidamente. Por quê? Porque observa que Satanás lá no Jardim do Éden, ele já fez isso. Ele fez isso. Ele sabe como iludir. Ele sabia. Ele sabia como matar sonhos. Ele sabia como atrapalhar alguém que estava em andamento em seus projetos. Então para ele falou: isso é moleza, como diz o linguajar do juvenil. Isso é fichinha para mim. Eu vou tirar o que ele tem, porque ele ama 10 filhos. Ele tem 10 filhos, ele ama. Vou tirar. Primeiro eu vou tirar e despojar ele de todas as suas riquezas. E depois eu vou tirar a vida dos filhos. E depois eu quero ver se ele vai continuar adorando o Senhor. E ele desceu e Deus permitiu. Foi Deus que permitiu. Ó, preste atenção nisso daqui. Não é essa a mensagem, mas eu peguei um gancho aqui. O que acontece? Quando nós, lembra das minhas primeiras palavras, quando nós perdemos é para ganhar. Ele precisou perder tudo para ganhar. E tocou naquilo que ele mais amava. Quem permitiu? Foi os pecados de Jó? Foi as coisas ruins que Jó fazia? Foi um castigo que Deus mandou? Não, quem permitiu foi Deus. Porque Jó era tão íntegro que os moços, a história diz que os moços do Ocidente, ele vinha e Jó sentava na porta para aconselhar moços que iam se casar, para dar conselhos para casais. Olha aonde chegava a sabedoria deste homem. Este homem era tão requisitado para ser aconselhado. E agora alguém que foi aconselhado por Jó, ver Jó na ruína. É puro, irmãos. Pensa para você ver o que passou na cabeça de Jó. Mas Jó tinha com ele algo em seu coração dizendo: olha, quem sou eu? Se ele permitiu o fôlego de vida, eu vivo. Se ele quiser parar, para. Se é para mim passar por isso, vou passar. Jó não conversou com Deus. Deus não falou para Jó: Jó, vou te avisar aqui, Satanás vai fazer isso, mas ó, pelo amor de Deus, não deixa de me adorar, senão você vai me envergonhar. Não. Deus deixou Jó sozinho, mas a fé que tinha no coração de Jó não foi roubada. Aleluia. Você sabe o que é isso? Perdeu tudo. Bonita história. É linda a história, mas viaja um pouco comigo. Você segura na alça de 10 caixão, sabendo que é teus filhos. Para você pensar. Deus enviou o seu único filho para morrer por nós. Imagina se alguém me pede o Lucas ou o Vinícius ou a Beatriz, irmão. Não sei se eu perco a fé. Já pensou se pede um dos seus? Nós teríamos coragem de dar um dos nossos filhos para morrer por um povo ingrato? Por um povo que só se emociona no momento e depois abandona e esquece? Porque foi isso que o mundo fez e o que está fazendo com o Filho de Deus. Mas ele deu. E ele permitiu que os 10 filhos de Jó fossem tocados. E a mulher de Jó vem e ainda diz assim: olha, Jó, é melhor você acabar com isso daí, abandona esse Deus aí, amaldiçoa ele, morre e está tudo certo. E ele chamou ela de louca, insensata, neófita, pessoas mergulhadas em falta de sabedoria. E disse para ele: que é isso? Eu só posso adorar a Deus se eu tiver alguma coisa? Todo o bem que ele tem feito, maravilhoso, agora o mal que sobreveio em mim, eu vou abandonar o meu Deus? Ele sabe o que está fazendo. Então, para nós entendermos aqui, que nós estamos passando, você está passando, não sei, mas ele está no controle da situação. Ele sabe, ele está no controle. Se nós contarmos a nossa história aqui, vamos passar meses de onde Deus nos tiramos. Eu não usei droga na minha vida.
Nunca me prostituí também. E às vezes os crentes, eles vêm aqui, irmãos, Deus me tirou da droga, da prostituição. Não, eu não saí disso. Eu vim por coisas piores ainda do que isso. Não vim por causa que eu era um drogado, porque eu vivia na prostituição. Não, eu nunca fui disso. Nem sei o que é isso. Nunca experimentei isso. Mas houve uma necessidade de vir para Jesus. Porque estava doendo a prova. Porque o meu sonho estava se acabando. Porque tudo estava indo, como diz, vai ter empurrado. E a única fonte que me deu esperança para lutar, de sobreviver e tentar vencer, eu encontrei em Jesus Cristo Nazareno. Nenhum outro lugar conseguiu me satisfazer e me mostrar para mim que era uma coisa real. A Bíblia diz que Jesus nasceu no ano primeiro. No ano 33, Jesus é crucificado. 33 anos para uma vida. 33 para 33 e meio. É crucificado. Eu nem sei se tem no vocabulário essa palavra que eu vou dizer, mas é muito pouco. É pouquíssimo tempo para um homem fazer o que Jesus fez, por exemplo. Em 33 anos e meio, Jesus rastou multidões e rasga até hoje. Não foi um revolucionário, como eles titularam uns anos atrás, que foi como Che Guevara, né? Foi um revolucionário. Não. Jesus não foi um revolucionário. Jesus não foi uma pessoa que queria sensibilizar ninguém. Jesus não veio nem para operar milagres, se você quer saber. Jesus não veio nem para ressuscitar ninguém também, não. Jesus veio para dar uma coisa muito maior para o ser humano. Veio dar capacidade de ensino, de sabedoria, de abrir prisões. Ele não veio com uma chave para abrir prisões, não, ele não é o dono da chave. Ele veio nos ensinar a usar a nossa fé para abrir as portas fechadas. Foi isso. E no ano 33, nasceu um tirano. Nasceu um tirano por nome de Saulo. Ele nasceu. Homem judeu. Homem que se nacionalizou aos italianos para se tornar um romano, para estudar os pés de Gamaliel. Ele queria o poder do conhecimento. E o maior poder que ele adquiriu foi o poder religioso. E ele resolveu acabar com todos que falavam do Deus Filho. Portanto, Estevão, que foi o marco do Evangelho, quem deu a ele, anunciou e deu a liberdade de atirar as pedras, foi Saulo. E Saulo se tornou o maior perseguidor da igreja de Cristo. No mesmo ano que Jesus foi crucificado, ele nasceu. 33 anos depois, ele se converte. 33 anos depois ele se converte. Paulo sumiu. Ninguém sabe como ele morreu. Aos 62 anos. E ele ficou em torno mais ou menos de 29 anos pregando o Evangelho. E Paulo, todos os lugares, ele usou conhecimento. Por isso que eu digo que Deus nos usa até no meio do inferno. Eu sempre digo que tem esperança para o drogado, porque lá no meio da droga Deus está dando experiência para ele. É verdade. Deus ama aquele que se prostitui, porque lá no meio da prostituição Deus vai levantar um grande conselheiro. Porque para Deus nada é perdido. Diga comigo, para Deus a minha história não está perdida. Você pode glorificar a Deus. Deus, Ele é especialista em treinar nós. Nós que não sabemos que estamos sendo treinados. E nós já saímos chutando o pau da barraca. Foi o Cláudio que fez isso comigo. Eu estava fazendo um negócio lá, estava tudo certo. O irmão foi lá, o cooperador chegou no meio, atrapalhou tudo. Nós temos essa mania. Mas eu vou dar uma palavra para você, liberar algo para você que você precisa. Tem coisas na nossa vida que não dá certo é porque Deus está dando um livramento. E nós queremos porque quer. E quando não dá certo, nós queremos culpar alguém. Não culpa ninguém. Ele sabe de tudo. Sabe quem criou Satanás? Foi Deus.
Você sabe quem criou a maldade? Foi Deus também. Porque precisa dos pesos. Ó, não dá para colocar só de um lado. Tem que ter equilíbrio. Então eu entendo. E eu queria te chamar você nessa inteligência. Deus nunca perdeu o controle de nada. E Deus nunca deu o controle para ninguém também. Porque seríamos loucos tomar o controle. Porque não saberíamos julgar. Nós não saberíamos equilibrar essa balança. Nós não saberíamos como lidar com essa situação. A Bíblia diz que esse homem se tornou um tirano. E ele recebeu e ele foi lá nas maiores autoridades de Jerusalém para receber um ofício que lhe dava direito de matar cristão, que lhe dava direito de laçar pessoas que falavam de Jesus e trazer arrastado até, vou titular aqui, a delegacia, e quando chegava morto o pastor Alex. E ele tinha posse desses documentos que poderia fazer isso. Mas Jesus está olhando. Jesus está treinando ele nisso. E ele achando que está fazendo um bem pelo religiosismo, que ele havia se formado. E ele não acreditava em Jesus. Jesus prepara uma viagem para ele a Damasco. E prepara todas as cartas que lhe davam o direito dele pegar todos em Damasco e prender e matar. Deus permitiu tudo isso. Aí Jesus vai entrar em ação. Jesus vai entrar em ação. 33 anos depois da sua crucificação. Vai encontrar aquele homem indo para Damasco. Vai aparecer para ele um resplendor de luz. E vai lhe fazer uma pergunta e dizer: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele tem um encontro com Jesus. É coisa espiritual. E o mais interessante disso, que a conversão de Paulo, ele busca o nome de batismo. Ele busca a sua originalidade de nascença. E ele diz: eu não quero mais ser dos romanos, porque aonde eu for eu vou ser mal visto. É como alguém que é chamado de mentiroso. Ele tem um nome, mas deram a ele mentiroso. Aonde ele for, alguém vai dizer: mentiroso chegou. Trapaceiro está ali. Isso é ruim. Então ele não queria mais que chamasse ele de romano. E ele se converte, ele busca o nome de batismo. Ele traz o nome de Paulo. Paulo de Tarso, de onde ele nasceu. E ele se converte, ele vai para sua casa, para a casa de seu pai, que dá cerca de quase 2.000 quilômetros de onde ele estava. E ele está trabalhando, fazendo tenda. 3 anos. Ele quer saber o que é o cristianismo. Hoje nós estávamos falando aqui e ficamos até envergonhados. Porque às vezes nós falamos tanto de Deus e não conhecemos o Deus que nós servemos. Nós falamos tanto da palavra, não sabemos o que é a palavra. Nós ficamos pregando o que os outros falam. Ficamos vivendo o que os outros estão falando por aí. Mas não é o que Deus está falando. E a Bíblia diz que ele vai ter um encontro agora com o conhecimento do cristianismo. Ele vai parar o estudo 3 anos. E ele volta a fazer tenda, 13 para 14 anos. Ele está lá esperando a morte chegar. Ele está esperando a morte chegar. Olha que coisa interessante, esperando. Aos 36 anos, chega um velhinho homem chamado Barnabé. Vai buscar Paulo de Tarso para fazer a obra missionária. E ele sai para fazer a obra. E Paulo é observador. Paulo não intimida ninguém. Paulo, ele foi taxado como um pobretão. Foi taxado como um miserável. Porque ele foi chamado para pregar para os gentios. Sabe quem era o gentio? Povo desprovidos de conhecimento, de verba, de tudo que você imagina. A Bíblia diz que ele chegou e ele punhou no coração de ir para Corinto, capital da Grécia. Vou fazer a obra naquele lugar, porque ele era missionário.
E a Grécia, na época que Paulo chegou na Grécia, era aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. 1,5 milhão de pessoas que existiam na Grécia. Cidade populosa, cidade de corria muito dinheiro, tinha muita prostituição. Paulo estabeleceu a igreja no meio de uma imoralidade. Presta atenção nisso, no meio de uma imoralidade. Porque a igreja é isso. A igreja é lugar para nós termos bons relacionamentos de amizade. Já disse isso. A igreja não é para nós disputarmos cargo. A igreja não é para nós medirmos força. A igreja não é para disputar quem tem mais poder do que o outro. Eu assopro, você cai, eu ponho a mão, você deita, eu oro, você é curado. Não, a igreja não é para isso. E a igreja não é território, terreno nosso. Tem gente brigando. A minha igreja, tem que ser, e mais outras. Peraí, que Deus você segue? Não é um Deus único? Por que você desconjura os outros? E a Bíblia diz que ele vai estabelecer a igreja no meio de uma imoralidade. Porque aonde a igreja chega progresso. Imagina se aqui fosse, quem imaginava que aqui tem uma igreja? Ninguém, nem eu. Imagina se fosse um bar, fosse uma casa noturna. Você acha que como estavam esses vizinhos aqui? Tudo querem ir embora. Mas a igreja foi estabelecida para benefício da sociedade. E Paulo, ele chegou em Corinto. Ele analisou o que o povo comia. Que tipo de comida que ele comia? Por isso que ele falou das carnes sofocáveis. Ele vai observar que tipo de trabalho que tem na cidade. Paulo vai observar as indústrias. Paulo está fazendo uma visão panorâmica de tudo que tem dentro da cidade, do que o povo vivia, como o povo sobrevivia. E Paulo descobre uma coisa, que dentro de Coríntios existia um período de Olimpíadas, que existiam duas grandes modalidades: a luta do boxe e a corrida, as Olimpíadas, que eram as corridas para quem chegasse primeiro. E ele procura saber qual é o prêmio que vão receber. E ele descobre que o prêmio que vão receber é uma coroa de ramo silvestre. Sabe uma coroa de cipó? Não sei se você já viu. Quem já viu uma coroa de cipó? Uma coroa de cipó. Qual era o prêmio? Você corria, e ele diz: o senhor me estende tudo. As pessoas faziam regime. As pessoas nem dormiam com a sua esposa, com o seu esposo, para não enfraquecer os nervos, acredito. As pessoas se omistiam de tudo. Renunciava a tudo para aquele grande dia daquela corrida e para aquela luta de boxe. Para o campeão ganhar, sabe o quê? Você sabe o que eles ganharam? Uma coroa de ramo silvestre, que não prestava para nada. Fazia de tudo na vida, até se possível se matava, para ganhar aquela porcaria. Aí Paulo observa que eles estão fazendo coisas em vão. Aí Paulo vai para a cidade, e ele vai procurar um lugar para abrir um trabalho do Senhor. Eita, é coisa linda. E ele sai procurando, e ele observa que a cidade adorava todo tipo de imagem. Adorava elefante, cavalo, unicórnio, tudo que você imagina. Até, a história diz que até barato eles adoravam. E aí todos eles tinham um altar. Aí tinha um altar lá no fundo, do Deus desconhecido. Quem é o Deus desconhecido? Ninguém sabia. Paulo chegou, limpou o altar e falou assim: aqui eu vou pregar o Evangelho de Cristo, o Evangelho que salva, o Evangelho que transforma, o Evangelho que traz vida, o Evangelho que traz boas novas para esse povo. E todos querem saber quem é o Deus que Paulo está pregando, porque todos tinham nome, eles sabiam quem eram as pessoas que eles estavam pregando, mas Paulo ninguém sabia. E aí Paulo vai fazer um discurso. No primeiro dia de culto ele vai fazer um discurso. E é o que está escrito aqui em Coríntios. Ele diz o seguinte: todos aqueles que lutam, de tudo se abstêm, ou renuncia a tudo. E eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível. Você sabe o que é isso? Uma coroa que apodrece. Uma coroa que quando chegar no próximo ano, já está podre, não presta para mais nada. E ele começa a observar que existiam dois grandes deuses dentro daquela cidade.
dois grandes deuses que eles acreditavam que era Poseidon, que eles acreditavam que eram os deuses dos mares. E ele acreditava que o deus de Atena, que era o deus das Olimpíadas, que criaram até filme de Hércules, era um outro deus mais poderoso. Então, todos eles eram devotos e acreditavam nesses dois deuses pagãos. E ele começou a observar que os dois deuses pagãos permitiam a eles uma coroa que apodrecia. E ele vai dizer, e ele vai seguir ensinando e vai dizer: pois eu assim como, não como coisas incertas. Eu como uma coisa certa, não uma coisa incerta, duvidosa. Ele diz: uma coisa incerta. Assim combato, não com bom combate no ar. E ele vai continuar dizendo: antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão para servir, para que, pregando aos outros, de maneira nenhuma eu venha a ser reprovado. E ele fala: eu não corro por uma coroa incorruptível, eu corro por uma coroa que dura a vida eterna. Ele está falando de uma vida eterna. Ele está ensinando o povo: vocês fazem de tudo para isso. E eu abro um parente para nós entendermos isso. Quantas coisas nós temos abrido mão para atender o nosso ego? Sim ou não? Temos abrido? Quantas coisas nós temos abrido mão para simplesmente dar vida à nossa vaidade? E eu pergunto: nós temos feito isso para poder dar vida à fé que nós temos em Cristo? Porque muitas das vezes nós achamos tanto obstáculo para servir a Deus. É difícil, pastor. Eu não quero usar terno. Ah, pastor, eu vou ter que usar saia. Pastor, eu não posso cortar cabelo. Pastor, eu não posso mais pintar os olhos. Apesar que tem umas mulheres que pintam os olhos que parecem uma graia. Acho que é exagero isso, não é? Em vez de ficar bonita, fica horrorosa. Que não dá prazer nem de olhar. Quando você olha, é para dar risada. Quer dar risada? Olha para essas pessoas que parecem uma árvore de Natal. Só está faltando os sinos. Apesar que tem umas que andam com sinos, brilhando. E essas pessoas, para servir a Deus, não, eu estou falando aqui, mas é muito sério isso. Para servir a Deus, elas não largam isso. Não abandonam essa prática. Ah, mas como é que eu vou fazer? A menina vem para a igreja e um pitelzinho lá, eu vou deixar, não vou mais poder agora namorar com ele, né? Não vou poder mais mandar mensagem. Ah, o pastor falou que se olhar aqui uma mulher, vou falar semi-nua para não falar português, claro, eu vou para o inferno, está fora, eu vou continuar olhando, não abre não. Na minha casa quem manda sou eu, sou o valentão, mas a palavra diz que eu tenho que amar a minha mulher, e eu tenho que tratar ela como um vaso frágil, com carinho, com amor. Eu não tenho que bater, jogar a rosa, eu tenho que jogar só as pétalas para não machucar. Não, não vou abrir mão não, comigo é assim, escreveu, não leu, o pau comeu. Não posso abrir mão dessa minha macheza. E por outro lado, as mulheres da mesma forma, o que elas fazem se obster para servir ao Senhor? Porque a Bíblia diz que elas têm que ser submissas, honrar a sua casa, respeitar o seu marido, ouvir. A tola destrói, a sábia constrói, a tola edifica. Peraí, mas não, é o seguinte, eu sou dona do meu nariz. Na igreja não, a igreja já falou assim que eu não posso nem levantar a voz com o meu marido. Mas eu vou dizer uma coisa para você: quando você tem a vida em Cristo, você nunca vai precisar levantar a voz para o seu marido, para a sua esposa, para o seu esposo, porque o espírito de mansidão está na sua vida. Mas nós não queremos se abster disso. Quando eu vim para Jesus, pastor Cláudio, a maior dificuldade da minha vida era abandonar os amigos do bar. Olha o sacrifício, olha, dá uma olhada, irmão Juliano, qual era o meu desafio? Abandonar os amigos da sexta-feira que nós enchíamos o caneco. Porque aquilo era a maior alegria para mim. Na mesa, não tinha as garrafas. Para mim era um troféu. A mesa com mais de 50 garrafas, 4 ou 5 amigos tomando, para todo mundo dizer: nossa, esses aí bebem
conheci Jesus, eu tinha vergonha daquela vida que eu vivia. E Paulo está dizendo isso. Vocês se abstêm de tudo, renuncia a tudo, para ir atrás de uma coroa que não presta. Eu renuncio tudo por uma coroa de vida eterna. Porque o que Ele tem preparado para mim é muito maior do que eu posso imaginar. Porque a alegria que está para chegar no meu... Paulo estava dizendo assim em Coríntios: a alegria que está para chegar dentro dessa cidade é muito maior do que essas moderações que vocês estão vivendo. Glória a Deus. Ele está falando isso. Vocês estão perdendo tempo. E ele diz: eu não luto como alguém que está soqueando no ar. Não. A minha luta não é incerta. A minha luta é certa. Eu sei que depois de todas essas lutas, tem galardão para mim. Imagina um jovem de 36 anos, dentro de uma cidade cheia de imoralidade, ele tentar ser diferente e conseguir ser como Daniel na Babilônia. Às vezes eu estou pregando com uma classe de pessoas inteligentes. Às vezes vai doer um pouco. Vai. Não vamos para a igreja porque fulano não fala comigo. Eu não vou para a igreja porque eu não consigo encarar ciclano e ciclana. Eu não vou para a igreja porque quando eu vou cantar dão risada de mim. Eu não vou para a igreja porque, sei lá, sei tanta coisa aqui, né? É assim? Não é desse jeito? É. Só que Daniel foi capado, essa é a palavra, me desculpe pela expressão. Castrado, se tornou um eunuco. Perdeu a chance de ser pai nunca mais na vida dele. Se ele tinha sonho de ser pai, não ia ser mais. Porque eu acho que ele não tinha mais nem como. Nos dias de hoje ainda se dá um jeito, naquela época não tinha essa medicina. Mas pensa que ele parou de adorar a Deus? Pelo contrário, ele influenciou uma nação a servir ao Senhor dos céus. E às vezes nós colocamos obstáculos. E aí vai entrar aquilo que eu estava falando nas minhas primeiras palavras. Você é crente, o senhor dá onde lá? Mas tem uma irmã lá com uma roupa listrada. Pelo amor de Deus, a porta é dela. Não chega. Tem um irmão lá que o teclado ninguém pode pôr a mão. Ele desce a lenha na igreja que ele serve ao Senhor. Quem é que vai querer vir? Quem é que vai querer vir para Jesus conhecer? Peraí, filho. Aí ele vai dar uma resposta. Ele vai ganhar a vez. Aí ele vai ser seu tutor. Ele que vai conduzir, vai te ensinar. E ele vai ser dono seu. Ele vai dizer assim: viu? A vida que eu vivo é melhor que a sua. Rapaz, você é crente, está pior do que eu. É assim. Por quê? Porque são pessoas que não renunciam. São pessoas que estão dentro da igreja, são igrejeiros. São pessoas que estão dentro da igreja e não se abstêm de nada. Não larga nada da sua vida, a bagagem ainda continua. Jesus está falando assim: olha, eu tenho um fardo leve, meu jugo é suave. Ele continua carregando aquelas pedras nas costas. Ele continua carregando nas costas. E eu vou dizer algo muito particular, mas muito particular mesmo, da minha vida particular. Vocês não sabem a alegria que eu tenho de hoje alguém dizer assim para mim assim, daqueles que viviam comigo: você é pastor? Eu com muito orgulho eu sou pastor. Aleluia. Você conseguiu chegar? Eu consegui chegar. Vai acontecer na sua história também. Vão dizer: você conseguiu? Consegui. Como conseguiu? Porque eu abracei a cruz de Jesus e eu estou com Ele. Porque para o meu Deus não existe nada impossível. Porque o diabo, sabe o que ele faz? Ele cega, ele trava, ele atrapalha na vida desse moço pregador. Ele fez isso. Ele fez isso. Por 33 anos ele fez isso. Mas quando caiu as escamas, que ele abriu os olhos, ele falou: passa de mim toda essa maldade. Eu quero trazer multidões para o Evangelho que cura, que liberta, que transforma, que tira do vício, que purifica, que batiza com o Espírito Santo, que renova a força, que traz alegria, que faz brotar o que não brotava, que floresce onde não florescia, que dá fruto onde não florescia, e tudo quanto há para dar produz. Glória a Deus, aleluia. Paulo está indo preso. Ele está indo para Roma preso. Está indo para a Itália, alguém vai levá-lo. Com
que é o servo de Deus? Anunciou, se obsteu, fundou muitos trabalhos, pregou a fé, falou de Jesus, preso. Vou dizer uma coisa para você, crente. Aonde você estiver, você é autoridade. Fica tranquilo em relação a isso. Ele está indo. E ele ganhou todos os convés, todos dentro do barco. Todos estavam ouvindo Paulo falar. Mas o marinheiro era duro. Era um navio negreiro, o marinheiro era duro, carrasco. Não quis ouvir Paulo, não deixava as pessoas ouvir. Paulo vai anunciar uma coisa que Deus está revelando para ele lá no cais. Preso lá no cais. Vai vir uma ventania, um vendaval, uma tempestade no meio do mar. Nós se assusta com tempestade. Fica no meio do mar, veja uma tempestade para você ver como é que é. Se você não se borrar, você desmaia. Vai vir. E eu vou dizer uma coisa. Deus já me revelou que o navio vai bater nos rochedos e vai se espedaçar. Mas eu tenho uma palavra para todos vocês. Não saia do barco. Não saia do barco. Ficai-nos juntos no barco. Glória a Deus. Vai se espedaçar, mas não saia do barco. Não pula na água. Glória a Deus. Fica aí. Aonde você, se vocês ficarem aqui, eu não asseguro, Paulo está sendo autoridade, ele está dizendo, eu não asseguro a vida de ninguém se sair do barco. Mas se vocês ficarem, eu garanto para vocês que vocês não vão morrer essa noite. Glória a Deus. Isso é fé, isso é acreditar, isso é saber que renunciou tudo para servir a Cristo. Glória a Deus. E Deus está lá assinando, Paulo, o que você está dizendo, eu estou escrevendo embaixo. A sua palavra prevalece dentro desse navio. E aconteceu do navio bater. E o marinheiro pulou. Nunca mais se ouviu falar dele. Mas toda a tripulação que ouviu Paulo chegou em terra segura. Paulo chega numa aldeia, todo molhado. Vamos acender uma fogueira. Está cheio de linho. Aí que coisa linda. Por isso que eu estou dizendo que Deus sabe trabalhar e está trabalhando certo. Ué, mas se despedaçou o barco, tinha um propósito naquela aldeia. Arruma uns gravetos aí, para vocês que são daqui do sítio, vocês sabem o que é graveto. Vamos aí, vamos fazer uma fogueira para nós se aquecer. Paulo vai pegar e pega uma víbora venenosa. Pica ele, todo mundo vai morrer. Paulo não está nem preocupado. Vai morrer. Paulo joga no fogo. Não acontece nada. Aí chega o chefe da aldeia e fala, ele foi mordido pela víbora mais perigosa que tem na aldeia. Não morreu. O que este homem falar, nós acreditamos. O Deus que ele pregar, nós se converteremos. Glória a Deus. Você precisa se unir com o Espírito. Você precisa de renúncia. Não vai pensando que Deus vai abrir os céus para você. Tem um versículo na Bíblia que todo pastor ladrão prega. É verdade? Eu tenho autoridade para dizer isso. Trazei os dízimos à casa do tesouro, e se você não der, está roubando o Senhor. E a palavra diz assim, que quem não der, está roubando. Ele usa isso. Aí você vai lá, pega seu pagamento, e tudo lá. E aí? Não acontece nada na sua vida. Sabe por quê? Você foi dubliado, enganado, iludido. Você não se obsteu desse negócio de troca. O Deus, diga comigo, o Deus que eu sirvo não é um Deus de brigante. O Deus que eu sirvo, diga comigo, o Deus que eu sirvo é um Deus de amor. Então, se Ele é de amor, eu tenho que fazer por amor. Eu não posso ser um violento. Eu não posso impor na marra. Para Deus eu não posso impor. Eu tenho que aceitar o que Ele impõe para mim. Eu tenho que ser servo. Porque quando nós obedecemos, somos servos bem cuidados. Eu preguei outro dia sobre servo. Na escravidão, comprava-se um escravo, 7 anos. Ao cabo de 7 anos, ele estava isento. Carta de alforria, ele estava livre. E ele gostava tanto do Senhor, porque foi muito bem tratado. Ele dizia assim, não quero sair da sua casa, Senhor. Tem como continuar. Eu quero continuar sendo escravo nessa casa. Furava-se as orelhas para dizer, era um escravo livre, mas não quer ir embora. Porque o seu Senhor cuida bem, irmãos. O nosso Senhor, Jesus Cristo, cuida muito bem de nós. Não podemos sair da presença dEle. Se eu esteja, a palavra dessa noite está dizendo, renuncie
renuncia a essas coisas e se entrega a Jesus. Mas eu sou crente, pastor. O senhor está falando para mim, mas eu já sou até músico na igreja. Já até prego na igreja. Você ainda precisa renunciar, filho. Você ainda precisa ter mudança. Porque Deus lembra da poda. Quando Ele podar, nós vamos saber. O mesmo livro que muitos usam para extorquir, diz também: e o sol nasce para todos, saberemos quem serve a Deus e quem não serve. Foi feito isso com Jó, que nós conhecemos a história. Sabe, toda a terra, toda a província, ninguém se sabe de onde era Jó, possivelmente, era um árabe. Possivelmente, era uma poesia que Moisés contou para o povo no deserto, para que eles entendessem, segurassem o povo. Ele foi podado de tudo, e viu a quarta geração, irmãos. E Deus deu filhos muito mais maravilhosos do que aqueles que ele tinha. Já pensou se ele questiona Deus? Nós estamos em uma corrida, você já percebeu? Nós estamos em um ringue de combate. Estamos lá na arena. E o nosso adversário está na arquibancada olhando. Vai perder. Porque eu coloquei prostituição. Vai perder, não vai pegar. Eu coloquei uma coisa no prato para ele. Vai pegar, você vai ver. Ele está assistindo. Mas quando nós renunciamos a essas coisas, nós se tornamos poderosos na terra. Porque o maior poder de um homem, de uma mulher, sabe o que é? Lidar com ele mesmo. Lutar contra a própria carne dele. As nossas lutas não é com o irmão, com a irmã, a nossa luta é entre nós. Foi ele que diz: olha, as vossas lutas não tem que ser contra sangue e carne. É com nós, aí dentro de nós temos um leão. E eu sempre disse que nós temos que tomar um cuidado muito grande. Já vamos fazer muito barulho. O leão que está dentro de nós não acordar, porque senão nós mata, nós destrói sonho, nós atrapalha a vida, nós tiramos a alegria de pessoas. Deixa o leão dormindo. A maior luta é por nós. Paulo, quando ele vai encerrar o ministério, Paulo está aos 36 e vai encerrar o ministério. Aos 62 anos vai encerrar o ministério. Ele está seguindo para Roma, está livre. E ele deixa a última frase: combati o bom combate. Sabe o combate que ele está dizendo? Combate que eu falei para eles lá em Coríntios. Encerrei a minha carreira, a carreira que ele estava falando lá. E agora eu vou em busca da minha coroa de vida eterna que ele estava pregando lá. Nós estamos em uma corrida, uma maratona. E nessa maratona nós vamos se cansar. Nessa maratona vai ter obstáculo, vamos ter que pular. Quem já viu o joguinho do Mario? Quem já viu o joguinho do Mario? Hã? Já? Já viu? Os caras já viram? Hã? Tem um monte de obstáculo, não tem? E aquele camaradinho de bigodinho tem que pular. E quando ele pula, ele recebe uns... Como é que chama aquilo lá? Se abre nesse irmão. Ele recebe e aquilo sustenta ele. E vai vir outros obstáculos. Parece uma loucura que o pastor está pregando, mas não é. São obstáculos que a vida proporciona. E se você passar um, Deus te dá a força para passar outro. Mas às vezes nós no primeiro já, ai, é uma assombração. Tem medo. Somos pobres de espírito. Não acreditamos no Deus que nós servimos. É muitos obstáculos na maratona. Se eu der uma corrida do seu lado, eu ganho de você, porque a minha perna é maior, eu sou maior que você. Mas quem corre muito rápido, cansa rápido e fica para trás. Quem já viu a maratona de São Paulo? Eu me inscrevi lá, nem tive coragem. Umas 3 vezes me inscrevi quando eu era mais novo. Eu vou lá também. Não fui. Assisti umas vezes, mas não tive coragem. Vergonha. Percebe que os que saem disparados, já disse isso, acho que foi aqui. Os que saem a 100 por hora, a um pouco mais na frente, eles estão
a língua para fora. Mas olha, presta atenção como é a nossa corrida. Aquele que sai andando devagarzinho. Aleluia. Se você não der uma glória, pelo amor de Deus. Ele vai olhar para aquele que saiu disparado na frente, achando que era doido, e vai dizer: fica aí. Fica aí, porque o meu alvo vai chegar lá. Você viu? É constante. Não é um dia só. Não é só em um culto. Não é só uma vez, não. É constante a nossa corrida. E a luta vem. É gigante de todo lado. Quando não tem espada é no braço mesmo. Sabe qual o braço? Da oração. Aleluia. Sabe qual a espada? Da perseverança. Sabe qual é a paciência? Sapato do evangelho nos pés, da paz, ter paz no meio do inferno. Alguém fala: você vive no meio do... Eu vivo no meio do inferno, mas eu vivo um pedacinho do céu, porque aonde eu estou há uma embaixada de paz. Glória a Deus. Entendendo? Quer ser crente? Ah, pastor, mas isso aí me insulta. Te insulta e não se obster dessa porcaria toda que o mundo tem oferecido e perder a salvação. E eu pergunto: o que adianta conquistar tudo? O que adianta ser... uma reportagem aí de uma mulher super bonita, linda. Minha esposa me perdoa, estou falando. É muito linda. Mas bonita mesmo, nem precisava daquelas coisas. Mas cheia de botox, vai ser uma bruxa. Você está me entendendo? E eu pergunto: e rica? Cheia de tudo. Para que ela quer aquilo com a aparência horrível daquela, meu irmão? É? Fala, seja sincero. Fica tranquilo. Você vai chegar do outro lado. Vamos louvar aqui o louvor. Quem pode me ajudar com aquele louvor? Como um farol que brilha à noite, ponte sobre as águas. Você entendeu a mensagem? A maratona não cessou, continua. A luta também não acabou, não. Enquanto você tiver fôlego de vida, você está na guerra. É guerra, meu irmão. Não fica pensando que é um dia na igreja está tudo certo, não. É um dia com Deus. É todos os dias que eu me chamaram para pegar um culto. São Paulo tem muito disso. Um dia com Deus. Eu falei: eu não vou. É muito pouco um dia só com Deus. Como assim? Um dia com Deus, meu irmão. Pega lá. É das 9 às 11 horas. Não vou. Um dia só com Deus. E ainda das 9 às 11, não é nem um dia inteiro. Não dá. Aí a irmã do círculo de oração falou assim: estou debochando da minha casa. Eu falei: estou debochando mesmo. Muda esse título. Um dia com Deus é muito pouco, gente. Nós temos que ter uma vida eterna. Uma vida eterna com Cristo. Cadê? Quem vai ajudar a louvar aqui? Eu vou ficar com o microfone. Graças a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Aleluia. Preste atenção. Na letra desse louvor, Deus quer usar a sua vida. Sabe aonde? Lá no seu trabalho. No seu trabalho, no seu trabalho. Um dia eu estava numa empresa e fazia quase um ano que eu estava lá. Aí tinha um velho lá aposentado. Aposentado. Vou falar o nome dele. Chamava Pedro. Eu chamava ele de seu Pedro. Seu Pedro. Ele era meu chefe. Trabalhava na mesma sala que eu. Aí eu fazia tudo e aquele camarada levava fama. Eu realizava tudo e ele que era aplaudido. Eu falei: mas está errado. Um mulherengo, velho, sem vergonha, não vai andar. Jesus do céu. E começava a debochar de crente. E eu chegava, baixava minha cabeça, entrava na cadeira, na frente da minha mesa. E eu baixava minha cabeça para orar e para meu Deus do céu. Começou a ladainha. E saía dando risada. E ele viu que não tinha jeito, ele começou a me detonar. Um dia eu desci lá e falei assim para o patrão: ó, seu Alexandre, estou indo embora. Por quê? Não aguento mais ser o Pedro. Ele olhou para mim e falou: você vai para a igreja? Você é crente só? Você vai embora por causa do seu Pedro. Lá na empresa que você for na frente, tem outro seu Pedro. Você vai sair também. Lá na outra, uma mula falou isso para mim. Um nerso falou isso para mim. Lá na outra empresa vai ter outro seu Pedro. Prega para ele. Fala de Deus para ele. Em menos de 6 meses eu virei chave dele. Eu não vou dar você não sabe cantar com os olhos, pelo menos, para receber a unção de Deus nessa noite. Aleluia.
A tua palavra foi pregada, Senhor. E nós sabemos que ela tem um endereço certo, Senhor. Todas as cargas, Pai querido, nesta noite serão tiradas. Todo empecilho, Senhor, será aniquilado nessa noite. Toda barreira que o adversário tentou colocar para ofuscar a nossa história, Pai querido, seja destruída agora em nome de Jesus Cristo. Dá vitória à tua igreja. Dá vitória ao teu povo, Senhor querido. Opera maravilhas no meio da família, no meio da história, Pai querido. Trabalha, Senhor, meu Deus querido, para que nós possamos, Pai querido, mesmo dizer no fundo do túnel nós conseguimos ver a luz que é Ti, Senhor. Ó Pai, onde nós não tivermos força, coloca força. Onde não tem esperança, nos dê esperança, Pai. Abençoa a tua igreja em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.